Oi, meus amores, bom dia. Hoje, na nossa aula de História, nós estaremos falando sobre as profissões. Tem fim? É uma pergunta, né? Então, vocês vão abrir o livro na página 27. Por quê, crianças? Porque a página 25 e a página 26 são perguntas, né, pessoais, né? Então, cada um iria responder o seu. Que objeto você escolheu para ser usado? Como esse objeto chegou até você? Né? Falando sobre a tecnologia, que foi a nossa última aula de história. Então, como a página 25 e 26 seria para vocês estarem respondendo de forma pessoal, então nós vamos dar início hoje na página 27, onde fala que as profissões têm fim. Vamos lá. Novas profissões surgem a todo momento, mas muitas delas também deixam de existir ou se tornam muito raras. Elas não desaparecem de repente, mas vão deixando de ser praticadas à medida que outros modos de realizar os mesmos trabalhos são criados. É o caso, por exemplo, das telefonistas, né? Hoje em dia é muito comum termos telefones em casa, mesmo que seja um aparelho de telefone celular. Há cerca de uns 50 anos, no entanto, né? Poucas pessoas tinham telefone, quer dizer, telefone era uma coisa rara. Só quem naquela época tinha muito dinheiro que tinha um telefone em casa, certo? E era muito mais difícil fazer uma ligação. Para fazer com outra pessoa por telefone, né? Para você fazer, não, perdão, para você falar, era preciso ligar para uma central, e aí você ligava para essa central e pedia para essa central a ligação, né, para o número X. Eu quero falar com o número tal. E aí essa central que ligava, né, para esse número. Então, para falar com outra pessoa por telefone, era preciso ligar para uma central, falar com uma telefonista e aguardar que ela completasse a chamada. E aí sim você conseguiria falar. Com o avanço das tecnologias, né, de telefonia, essa profissão se tornou muito rara. Hoje em dia você quase não tem. Você tem telemarketing, que são aquelas pessoas que ficam te ligando, né, para estar te oferecendo serviço ou para estar fazendo algum atendimento. Porque até as ligações agora, quando você está com algum problema no telefone que você liga, é virtual. Eles querem que você fale com uma ligação virtual, uma pessoa virtual, que não existe, né? Posso estar resolvendo o seu problema? Você vê ali que não é uma pessoa falando, é uma gravação, certo? Então, existem também profissões que deixam de existir. Provavelmente você não conhece nenhum acendedor de lampiões, certo? O que existia antigamente, certo? Tem até a imagem aqui embaixo, ó, que eles iam fazendo ligando os lampiões para poder iluminar a cidade, tá? Hoje em dia, a iluminação de rua é feita, né, de forma elétrica, quer dizer, dá um certo horário, né, as luzes dos postes já vão acendendo automaticamente. Quer dizer, já tem uma programação para aquela luz acender. Ninguém vem acendendo a luz de poste em poste, certo? Ela é programada para ser ligada quando anoitece, foi o que a tia falou. No passado, porém, a iluminação era feita por lampiões que queimavam com óleo. Quem acendia esses lampiões muitas vezes eram pessoas escravizadas, como mostra a imagem ao lado aqui, ó, o escravo acendendo os lampiões. Então ele ia, né, ali como se fosse um poste em poste, acendendo aquele lampião para a cidade poder ficar iluminada. Até essa novela que terminou agora há pouco tempo, que era a novela antiga, era o Novo Mundo, né? Então ali você via os escravos, né, que tinham escravos, você via ali que tinham lampiões, né? Não era a luz de poste ainda, não era a luz elétrica, certo? Então, a proibição da escravidão, né? Com a Lei Áurea, né? Foi assinada a Lei Áurea, acabou, foi proibido, né, a escravidão acabou. Então, há pouco mais de 100 anos, a escravidão foi proibida no Brasil, né?
Porque em 1888 foi assinada a Lei Áurea, que garantia a liberdade aos africanos e a seus descendentes escravizados, trazidos da África, para servir famílias ricas no trabalho doméstico ou em grandes plantações, né? Por essa novela mesmo que acabou, O Novo Mundo, ali vocês viam, né, que os negros ali naquela época, eles eram mantidos como escravos, né? Então, eles serviam as famílias que tinham dinheiro, né? Ao conquistarem sua liberdade, no entanto, essas pessoas dificilmente tinham condições de vida adequadas, já que viviam em uma época de muito preconceito. E até hoje existe, né, gente? Até hoje a gente debate sobre isso, a gente fala a respeito disso, do preconceito, do racismo, que não deve existir, né? Então, era muito difícil arrumar um emprego, frequentar uma escola ou ter uma casa, certo? Essa condição fez com que muitas famílias vivessem na miséria, passando por muitas necessidades. É por esse passado histórico triste, isso é triste, né? Que hoje a desigualdade social e econômica entre pessoas negras e brancas é muito grande no Brasil. Então, até hoje existe, né, essa desigualdade, é claro, nós vemos aí a todo momento, né? Racismo é crime, né? Nós não devemos ter esse preconceito, né? Você vê pessoas se utilizando às vezes para ofender a outra, fala da cor da pele dela, e o que é isso? Nada, né? Então, é uma coisa que vocês já são crianças e têm que observar e prestar atenção, né? Isso não deve existir jamais, jamais, né? Vocês que principalmente são crianças, se vocês observarem, se vocês notarem, se vocês verem isso, imediatamente sinalizar e falar com a mamãe ou com o papai: olha que coisa feia, mãe, né? Isso aí não pode estar acontecendo, ou pai, ou responsável, não pode existir isso, né? Antigamente, os sapatos eram produzidos em oficinas por trabalhadores especializados, né, que também faziam consertos quando era necessário, né, que é o sapateiro. Ainda existe o sapateiro, é difícil, mas você encontra, tá? Que ali você coloca o seu sapato para consertar, né? Às vezes aquele sapato que você adora, quebrou o salto, estragou, você coloca ali e ainda existe, né, essa profissão. É raro, mas existe. Hoje em dia, contudo, cada vez mais raro encontrar um sapateiro, pois os calçados são produzidos em grandes fábricas e vendidos em grandes lojas. Um dos motivos para a diminuição de profissionais especializados no conserto de objetos é o fato de vivermos em uma sociedade que consome muito. Então, nós estamos numa sociedade consumista, que a pessoa quer cada vez mais coisas modernas. Nós até falamos a respeito disso, né? E eu até falei numa aula dessa do Hangout, que eu falei com a vovó. Antigamente, as coisas eram feitas para durar, você enjoava e as coisas estavam ali. Hoje em dia, eles já fazem as coisas, né, para ter uma durabilidade pouca. Porque se você tem um eletrodoméstico que vai durar muito tempo, você não vai gastar, você não vai... Para que eu vou comprar uma outra geladeira se a minha geladeira tá boa, né? Então, eles já fazem aquele produto, aquele eletrodoméstico para durar um certo tempo. Aí, ali já começa a apresentar defeito, justamente para você acabar tendo o quê? Que trocar, consumir, comprar, né? Acabar adquirindo outro, tá? Então, ó... poucas vezes reaproveita algo que quebra, pois geralmente prefere comprar um objeto novo no lugar. Entretanto, é importante lembrar que o consumo em excesso pode causar sérios danos ao ambiente, né? Já que nem sempre o descarte dos materiais que vão para o lixo ocorre de forma adequada. Então, geralmente, né, é jogado lá de qualquer forma, e a gente já trabalhou sobre a reciclagem, a importância da reciclagem. E, de repente, gente, se eu não quero mais aquilo, eu posso estar doando para uma família que, às vezes, ela não tem condições de estar comprando aquilo. Então, de repente, um liquidificador, para mim, aquilo já está ultrapassado, mas uma pessoa que aquilo, para ela, olha, era um objeto de desejo dela, que ela jamais teria condições de comprar aquilo. Perdão, então às vezes a gente acha o quê? Não é possível que exista pessoas assim
que tão diferentes que não consiga adquirir certas coisas, certos produtos? Existe. Existe pessoas que não têm nem o que comer. Imagine estar na loja comprando, né, aparelhos caros, eletrodomésticos caros, geladeiras de R$4.000, que existe. Então, é uma realidade que a gente tem que, né, ver. E a gente tem que dar muito valor ao nosso trabalho, ao nosso dinheiro. Até na hora da gente comprar, pensar bem, né? Então, ó, vocês vão fazer o quê? Por que a profissão de acendedor de lampiões não existe mais? Vocês vão responder aqui, tá? É porque hoje em dia os postes, né, de iluminação são elétricos, não existe mais, ninguém fica acendendo lampião, né? É elétrica a iluminação. Cite 2 exemplos de profissionais, né, de profissões que ainda existem, mas se tornaram raras. E aí vocês podem colocar as 2 que nós falamos no texto, telefonista e o sapateiro, né? Existe ainda, mas é uma coisa rara, é difícil de encontrar, mas você encontra, tá? O número 3, vocês vão ler esse texto abaixo. E vão fazer o que está pedindo, né? Quando queremos ligar para alguém, apenas digitamos o número na tela do celular ou do telefone fixo e falamos diretamente com a pessoa, certo? Mas imagina se você tivesse que primeiro falar com a central telefônica e esperar ser redirecionado, quer dizer, esperar aquela ligação chegar para a pessoa. Imagina. No imaginário popular, essa profissão sempre foi desempenhada por mulheres, mas no início quem operava os painéis eram meninos, adolescentes, que muitas vezes faziam brincadeiras no atendimento para contornar o problema. As empresas de telefonia decidiram contratar jovens moças. Linda Ingarano, hoje com 98 anos, começou a trabalhar aos 16 anos como telefonista, né, na companhia telefônica da Borda do Campo, em Santo André, São Paulo. Havia apenas 200 aparelhos de telefone na cidade. E logo a companhia começou o processo seletivo entre as jovens moças da região, né? Contudo, naquela época, as condições de trabalho para as mulheres eram mais difíceis, e até hoje, né? Nem sempre a família aceitava a ideia de uma moça ter uma carreira profissional. Eu fiz a entrevista escondida de meu pai e passei. Demorou um tempo até ele aceitar, mas logo ele viu que eu ganhava bem e podia ajudar em casa. E a nossa vida melhorou muito depois, né? Relata a Linda. Então, isso é a Linda contando. Vocês vão pintar de amarelo a parte do texto que informa quem foram os primeiros telefonistas, tá? Aí vocês vão pintar de amarelo. Então, vocês vão pintar lá em cima onde está falando. Quem operava os painéis eram os meninos adolescentes, ok? E depois vão contornar a parte do texto que comenta sobre as condições de trabalho das mulheres no passado. E aí vocês vão contornar a parte que está falando, né, que as condições de trabalho para as mulheres eram mais difíceis, tá? Tá lá embaixo. Aí essa parte que vocês vão contornar, certo? E aí vocês vão na página 30. Nós temos aí o mundo do trabalho e as mulheres. Então vem mostrando aqui, né, hoje no Brasil, em muitos lugares do mundo, homens e mulheres têm direitos iguais e podem ter os mesmos cargos em diferentes tipos de trabalho. Mas isso nem sempre acontece. Foi o que a tia falou, né? Às vezes você está exercendo o mesmo cargo, mas aí tem a diferença salarial. Você ganha menos fazendo a mesma coisa, ou até melhor, tá? Durante muitos anos, grande parte das pessoas acreditava que alguns trabalhos mais valorizados deveriam ser realizados somente por homens e outros menos valorizados por mulheres. Ao longo do tempo, muitas mulheres lutaram para que esse tipo de pensamento fosse combatido. Importantes mudanças aconteceram, né? As mulheres das fotografias abaixo contribuíram para esse processo de mudança. Então, nós temos aí astronauta, mulher, certo? Nós temos aqui, ó, essa outra mulher, que ela se tornou a primeira engenheira negra a trabalhar na Agência Espacial Americana, olha. Então, vocês vão, né, ler novamente com calma o texto e vão responder a página 31
32 e 33, ok? E aí, nós estaremos no nosso Hangout fazendo a correção. Um beijo e fiquem com Deus, tá bom? Então, repetindo, hein? 31, 32, 33 e 34, hein? Tá? Um beijão!